Gente, dá só uma olhada nessas ruínas. Olha aqui. Essa aqui são as ruínas de uma casa, de uma família chamada Gladstone. Essa é a ruína da casa da família Gladstone. Ali na frente era a estrebaria onde se guardavam os cavalos da família Gladstone. E do lado ali, hoje é um jardim botânico, mas tem um muro ali onde acho que você guardava os cavalos da família, né? Gente, eu quero mostrar para vocês o seguinte, a rua é ali, certo? A gente está num bairro não muito longe do centro de Londres, mas se ligue no tamanho da propriedade da família Gladstone, que é essa aqui, a ruína da casa dos caras, certo? Agora, você viu que a rua é lá no fundo, né? Aqui é a ruína da casa, era uma casa grande, de 2, 3 andares, e aqui é os fundos da casa. Só que eu quero mostrar o tamanho do fundo, o tamanho. É importante prestar atenção no tamanho da propriedade da família Gladstone. Lembrando que essa propriedade fica em Londres, não muito longe do centro. Então, o valor do metro quadrado aqui é um absurdo. É muito caro o metro quadrado aqui. Sempre foi. Mas dá uma olhada. Lá é as ruínas, né? Que eu mostrei. As ruínas ficam lá da casa. E os fundos da casa, que inclusive tem um laguinho, vai até lá. Eu não sei quantos metros tem, mas é lá da rua até lá longe, é praticamente a montanha inteira. A casa dos caras é uma montanha próximo do centro de Londres. O que é essa família? Quem que eram esses caras? Esses caras tinham um esquema, tinham os contatos de comprar pessoas na África, os escravos, comprar pessoas bem baratinho mesmo, porque escravo na época não valia muita coisa, lá na África. Então eles compravam escravo baratinho na África, não cuidavam dos escravos, botavam nos seus navios negreiros, sem banheiro, sem cama, sem nada, acorrentavam os caras pelos pés e tratavam os caras pior que bicho, que nem carrega porco hoje em dia nos caminhões, é o jeito que carregava os escravos na época, para transportar da África para o Brasil, para os Estados Unidos e para a América Central. Então essa família tinha esse esquema de pegar africanos e comercializar. Como essa família, através desse negócio, fez muito dinheiro, essa família também começou a ter muito poder político na coroa britânica. Por quê? Porque tinham muita grana. Como eles tinham muita grana e eles também tinham um poder político, eles ganharam muitas terras nas Américas, principalmente na Guiana. Essa família ganhou muita terra na Guiana. A coroa deu, não. Meus amigos aqui têm dinheiro, são coligados. Inclusive, depois, junto com o poder político que essa família teve, um dos descendentes, o William Gladstone, chegou a ser até primeiro-ministro depois da evolução das coisas. Quer dizer que essa família hoje em dia ainda é uma família de magnata, uma família que nada no dinheiro, uma família que não está nem aí, não está preocupada com guerra na Ucrânia, guerra em Israel, ou nenhum tipo de conta de luz, ou água, ou telefone. É a família que nada na grana, sempre nadou e sempre vai nadar na grana. Mas o que acontece? Hoje, as ruínas da casa e essa propriedade da família virou um parque. Então nesse parque aqui eu posso andar, posso passear, posso vir a hora que eu quiser. Qualquer pessoa pode vir aqui a hora que quiser. E tem essa história que eu estou lhe contando, são as histórias que você pode saber lendo as placas. Está cheio de placa aqui no parque para contar a história do lugar. Então o que acontece? A família Gladstone, porque conseguiu fazer muito dinheiro comercializando escravos da África para as Américas, conseguiu muito poder político. E porque conseguiu muito poder político e muito dinheiro comercializando escravo, ganhou muita terra nas Américas. E muito poder político aqui na Europa também. Mas agora vamos ver um palhaço falando palhaçada. Dá só uma olhada nesse palhaço aqui falando bosta. Olha um palhaço falando bosta. Recebi um vídeo agora de Guarapuava, no Paraná, onde no mínimo 2 policiais estão sendo escoltados, mantidos em cárcere privado pelo MST, o grupo terrorista que nós investigamos na CPI. Quero ver agora a resposta do governo federal, do presidente Lula e todos aqueles que realmente lutaram para que a gente não pudesse investigar ainda mais esse grupo criminoso. É inadmissível. Pegaram a polícia, refém? Filma. Aham, tô filmando. Caralho, com certeza entrou na briga. Com certeza deu briga. Filma. Filmando, tô filmando.
Qual a boca do outro ali, como é que tá? Caraca. Cuidado, Daniel. Levou um pau aqui, ó. Quem é esse palhaço? O nome desse palhaço é Tenente Coronel Zucco. É um deputado que está defendendo os interesses da bancada ruralista no Congresso. Foi o relator da CPI do MST, que teve no começo do ano. Por que eu estou falando que esse cara é um palhaço? Porque esse tipo de informação, se ligue no detalhe, olha a maneira com que ele fala. Quer dizer que o MST está escoltando no mínimo 2 policiais em cárcere privado. Na mesma frase, escoltando tem um significado. E mantendo em cárcere privado tem outro significado. Quer dizer que o pessoal do MST está fazendo os policiais de refém. É isso? Olha o que ele falou. Vê se não é isso que dá para entender. Pelo que dá para entender nesse vídeo, é que o MST está fazendo no mínimo 2 policiais de refém. Olha aí. Onde no mínimo 2 policiais estão sendo escoltados, mantidos em cárcere privado pelo MST. Em primeiro lugar, toda vez que o MST bateu de frente com a polícia, toda vez que houve confronto, a polícia sempre vem em maior número, com mais equipamento, bota gás lacrimogêneo, cacetetada, borrachada, tiro, mata meia dúzia e acaba com a festa. Então essa história de que o MST está com 2 policiais no cárcere privado, que tirou a liberdade, que prendeu 2 policiais no acampamento, isso é mentira, porque se tivesse sido verdade, a polícia já tinha chego lá, já tinha erguido todo mundo na porrada, já tinha matado uma meia dúzia e já tinha acabado com a festa. Isso é fato. Agora, o que é que tem a ver o começo do vídeo que eu mostrei, o patrimônio da família Gladstone, com o movimento do Sem Terra e esse anúncio, essa mentira espalhada nas redes sociais por esse deputado? O que tem a ver é o seguinte, é que esse movimento dos trabalhadores sem terra, por causa do Coronel Zucco, que veio com a CPI do MST, eu aprendi que a maneira com que o MST está promovendo a reforma agrária no Brasil é a maneira mais legal, é a maneira mais honesta e mais justa que foi criada nesse mundo a respeito da posse da terra. Pelo seguinte, o movimento dos trabalhadores sem terra, no começo, passava a posse da terra para os assentados. Então era tirado dinheiro público do governo, o governo comprava uma terra e dava para um coitado que não tinha dinheiro, que não sabia trabalhar ou que estava lá apenas querendo a oportunidade de receber um dinheiro fácil. Então o movimento sem terra dava a posse da terra para o assentado. O assentado podia pegar aquela terra e emprestar um dinheiro no banco e deixar aquela terra em garantia, tendo acesso a um dinheiro ao qual ele não trabalhou, ao qual ele não merece. Por que vai dar dinheiro, vai dar terra para um assentado e não vai dar para mim ou não vai dar para você? Está errado. Então a maneira que era feita antigamente estava errada. Quando o MST passava a posse da terra para os assentados normalmente empenhoravam a terra no banco e quando faziam isso emprestavam dinheiro no banco e o dinheiro do juro que tem que ser pago ao banco normalmente é maior do que o lucro de qualquer tipo de plantação que possa se fazer na terra. Então era uma questão de tempo para que a posse da terra passada ao assentado passasse ao banco e voltasse à mão do grande latifundiário por preço de banana. Então isso fazia o quê? Fazia uma lavagem de dinheiro. O governo dava dinheiro para o pobre acabava perdendo dinheiro para o banco, perdendo terreno para o banco, ou vendia terreno mesmo. E o grande latifundiário comprava terra por preço de banana. Então o próprio latifundiário na minha cidade lá tinha um fazendeiro que vendia terra para o governo, assentar os MST, e depois o próprio fazendeiro comprava as terras bem baratinhas dos assentados. Então o fazendeiro ganhava dinheiro quando vendia terra para o governo e depois comprava a terra por menos da metade do valor que tinha vendido dos assentados de novo. Então o fazendeiro continuava com a terra, porém muito mais rico. Isso acontecia na minha cidade, lá no Vitória. Mas o que acontece agora? Qual que é o problema? O MST modificou a maneira com que funciona. O MST agora apenas passa um termo de uso aos assentados. Os assentados podem utilizar a terra, eles podem morar na terra e inclusive os descendentes do assentado podem herdar a terra para produzir. O termo de uso da terra continua pertencendo à família do assentado. Porém, esse assentado não pode negociar essa terra no banco, ele não pode empenhorar a terra no banco, muito menos pode vender a terra. Então isso faz com que o assentado se obrigue a trabalhar na terra, com ele se obriga a produzir alimento na terra. Então isso faz com que o assentado seja obrigado a trabalhar na terra para conseguir algum tipo de benefício, algum tipo de proveito da terra a qual ele foi assentado. Mas agora se liga num detalhe muito importante. Se o assentado recebe uma terra do governo e ele não pode vender essa terra
e para que ele tire algum proveito dessa terra, ele precisa produzir essa terra, produzindo alimento para si e para a sua comunidade. A quem pertence a terra? Quem é o dono da terra, ao qual o assentado está trabalhando e ao qual ele não pode vender? E ao qual, para ele conseguir algum proveito, ele tem que produzir comida na terra. De quem que é essa terra? De quem é a posse da terra do assentado que recebe um termo de uso? A posse da terra dos assentados que tem termo de uso é o povo brasileiro. Nós somos os donos da terra, aonde o assentado não pode negociar a terra no banco e nem vender a terra. Por quê? Porque para ele continuar com o termo, com a possibilidade de utilizar essa terra, ele precisa estar trabalhando na terra. Ele precisa estar produzindo alimento para a comunidade brasileira. Então, qual que é o problema do MST? É que o MST é a solução dos problemas. O MST é o futuro, é o modelo do futuro da humanidade com relação à propriedade privada da terra. O MST é o modelo do futuro. Pode vir Coronel Zuco, pode vir a bancada ruralista, pode inventar um monte de mentira, mas a verdade prevalece. A mentira, como essa mentira do Coronel Zuco, tem perna curta e qualquer um pode entender que é mentira. Que o que o Coronel Zuco está falando é mentira. Então a mentira tem perna curta, porém a verdade é consistente. A verdade é como se fosse uma casa firme e forte, com uma estrutura muito mais forte, muito mais firme do que a estrutura da casa da família Gladstone, que herdou um império, que construiu muitas maravilhas, um patrimônio gigantesco, em cima de uma política e de um entendimento errado da vida em sociedade. Então o MST, quando passa o termo de uso a uma família assentada, a terra a qual essa família foi assentada pertence a mim, a você e a todo o povo brasileiro. Então esse é realmente o problema do MST. Por quê? Porque o MST é o modelo futuro com relação à propriedade privada da terra. Agora, só para terminar esse vídeo, gente, eu gostaria de pedir um pouquinho de reflexão a respeito da seguinte informação. O preço médio do hectare comercializado de terras tipo 2, que são aptas à agricultura, está sendo comercializado o hectare no Brasil em torno de R$85 mil. Então, se um hectare no Brasil custa R$85 mil, quer dizer que um trabalhador, trabalhando com carteira assinada, levantando cedo, trabalhando até de noite, fazendo hora extra, não vai comprar terra para fazer plantação. Porque R$85 mil o hectare é um valor absurdo pro nível de salário e pro padrão de poder aquisitivo do povo brasileiro. Agora eu lhe pergunto, quanta terra o governo chinês já comprou no Brasil, em nome da laranja, já está trabalhando e já tem a posse do governo comunista chinês? Quanta terra aquelas empresas americanas fudidaças, aqueles grupos Cargill, aquelas empresas americanas que tem negócio no mundo inteiro, já compraram de terra no Brasil para fazer com que o preço chegue esse valor 85 mil. Claro que tem uns polaquinhos no Paraná ali que tem terra, tem uns alemãozinhos em Santa Catarina. Eu sei que esses caras ainda têm terra, tem muito polaquinho com terra. Mas esses polaquinhos é questão de tempo para se apertar e empenhorar a terra no banco. Esses polaquinhos para plantar tudo faz financiamento. Então é questão de tempo esses polaquinhos se quebrar para essa terra cair na mão das empresas e do governo chinês também. Então, gente, o povo brasileiro precisa desenvolver o MST. É a única chance do povo brasileiro não passar fome. Só um exemplo, esse ano será produzido mais de 152 milhões de toneladas de soja e 3 milhões de toneladas apenas de feijão. Agora, claro, vão dizer, ah não, mas eu também consumo soja porque eu uso azeite de soja. Cara, a maior parte dessa soja é para fazer ração para os porcos dos chineses, é para fazer ração para os bois dos americanos. Se você não é boi para comer ração, se você também não é boi para comer farelo de milho, que também é outra grande quantidade de plantação que vai ter esse ano, é a produção de milho, também recorde mundial. Se a gente não é boi, a gente não vai se beneficiar de nada dessas plantações, mesmo porque todo o alimento produzido no Brasil sequer paga imposto para o país. Então, gente, o MST é a solução a respeito da posse da terra no mundo inteiro. Porque enquanto a terra for de propriedade privada do governo chinês, das empresas americanas, o povo brasileiro vai pagar cada vez mais caro no seu alimento. Então o MST é, sim, a única saída para que as terras do Brasil
pertençam ao povo brasileiro. Tá? Mas só para terminar esse vídeo agora de uma vez, palhaço igual esse Coronel Zucco e tantos outros defensores do agronegócio, esse tipo de palhaço tinha que estar no circo. Eles tinham que ser responsabilizados pelas mentiras que eles levantam, pelo falso testemunho que esses abençoados ficam levantando, tá? Então eu só queria deixar essa desmentida do palhaço Tenente Coronel Zucco, que é um palhaço que está inventando mais uma mentira e que vai ficar impune porque no Brasil não existe justiça, tá? E chamo de palhaço sem medo porque o que ele está falando é palhaçada. Pra falar bosta, antes tivesse ficado quieto. Agora eu tenho dito e agora eu fui!